Sejam todos bem-vindos. Vamos ver hoje Brasil, o medo da liberdade. Eu vou falar hoje, baseado nesse livro aqui, de Erich Fromm, O Medo à Liberdade, né? Medo da Liberdade, no caso. Esse é um livro de um psicólogo, psiquiatra, filósofo alemão, muito conhecido, ele tem mais de 50 obras, né? E esse homem escreveu esse livro aqui na década de 40, 41, por aí, quando estava em pleno curso a Segunda Guerra Mundial e aquela tragédia toda da Alemanha lá, da Itália, enfim, toda a Europa em guerra, o mundo inteiro estava em guerra. E com base nisso, nós vemos que o Brasil está vivendo um terrorismo, população com medo, na espiral do silêncio, ninguém curte nada, ninguém quer ver nada, todo mundo apavorado, todo mundo se refugiando em si mesmo, enquanto o país está sendo destruído pelos comunistas, né, que tomaram o poder. A semana que passou aí, o jornalista Paulo Figueiredo, um dos exilados dos Estados Unidos, ele participou de uma reunião que aconteceu lá, um evento chamado Encontro pela Liberdade, e ele faz um relato horripilante do que está acontecendo no Brasil e citou nominalmente aquele ministro do STF que é o presidente interino do Brasil, ditador. E o Figueiredo participou desse evento e lembrou que na Segunda Guerra Mundial o comandante das tropas aliadas, o general Eisenhower, que era um americano, ele deu uma ordem expressa para todas as tropas que documentassem tudo, filmassem, fotografassem tudo que aconteceu nos campos de concentração e aonde eles iam andando pela Alemanha, pela Europa, para que no futuro, né, as pessoas não duvidassem, ninguém pudesse. Sempre tem um FDP que vai duvidar de que aquilo tenha acontecido, aqueles horrores, aquela pilha de cadáveres mortos. Então o jornalista apontou que os documentos que foram levados para esse encontro por aqueles 12 advogados, né, entre eles a doutora Gabriela Ritter e o doutor Ezequiel, e mais 10 advogados que participam da defesa dos presos, dos atos políticos do dia 8 de janeiro, e eles vão fazer denúncias em cortes internacionais, porque essa também é uma função dos jornalistas, mas muita gente tem que fazer, né? Então, quando ele disse assim, abre aspas, quando eu vejo essas imagens trazidas pela doutora Gabriela e o doutor Ezequiel e mais 10 advogados, eu não posso deixar de me lembrar da importância do registro histórico dessas coisas que foram feitas com os nossos patriotas, com os nossos irmãos, com os presos lá, com os brasileiros, que pessoas na sua grande maioria simples, né, operários, pessoas boas, o sal da terra, como se diz, fecha aspas. Então, o jornalista apontou que nós, o povo brasileiro, nós estamos testemunhando coisas que eram absolutamente impensáveis há 5 anos atrás. Aí. 2018, 2019, jamais nós pensaríamos que isso ia acontecer. E a gente se acostumou e estamos vendo isso aí todos os dias. Então, o que ele disse que acha ensurdecedor a questão do silêncio das pessoas que estão presenciando isso e fazem até que não veem, né? A distração das pessoas comuns é ensurdecedora, disse ele. Então, ainda ele sempre diz assim, uma parte do nosso trabalho, apesar das dificuldades e adversidades que estão enfrentando todos os advogados, que vou mostrar aí para vocês, isso é muito importante, esse registro para a história que está acontecendo. Alguns até já escreveram livros e estão escrevendo, né? Então, amanhã vai aparecer um esquerdista e vai dizer que não, isso é mentira, isso não aconteceu, foi um golpe. Ele gosta muito de falar em golpe, né? E o que importa é conscientizar as pessoas, fazer as pessoas perderem o medo, porque nós temos que continuar falando, temos que falar, temos que escrever, porque não adianta se esconder, não adianta dar uma de avestruz e esconder a cabeça quando vão cortar a nossa cabeça. Então não adianta. Então, antes de que nós consigamos resolver a reversão dessa ditadura que está acontecendo no Brasil, nós precisamos que o Brasil tenha pessoas conscientes, que as pessoas vejam, acreditem
que nós estamos vivendo uma ditadura horrível aqui. Então o Paulo Figueiredo citou aquele caso do Solzhenitsyn, né? Que é esse livro aqui, do Gulag, né? Do Alexandre Solzhenitsyn, o Gulag, Arquipélago Gulag. É muito importante porque ele dizia que a sociedade tirânica só acontece porque, não pelo grupo tirânico que tem, mas porque a população colabora, a população aceita. Não bastava o Stalin, a KGB, o Lenin, era necessário que toda a sociedade estivesse corrompida ou realmente corrupta por dentro, para que fosse necessário formar aquela teia, aquela cadeia de comando, para que o regime se estabelecesse e que tivesse os lambibota para cumprir a ordem absurda dos tiranos. E porque a corrupção num país ela começa pelo chefe de Estado, lá em cima, e vai até o servidor mais humilde e também o povo comum, a população. Então o jornalista Figueiredo disse que enquanto a gente olha essas imagens que aconteceram aí no dia 8 de janeiro e depois as quantas pessoas tiveram a sua alma corrompida até o limite que fosse possível para que fizesse tudo isso com os nossos irmãos, né? E continuou ele falando sobre uma reação, né? Que a gente pode começar, né, pelo próprio ministro Alexandre, que é o tirano mor, né? E que ele tem abaixo dele uma equipe enorme, muitos delegados, juízes, servidores, assistentes, procuradores. E ele tem uma cadeia enorme de pessoas, os juizados de custódia, vários agentes penitenciários, toda a cadeia de agentes penitenciários, a Polícia Federal, membros da imprensa paga, toda a imprensa paga, né, os militantes de redação, os membros do Ministério Público, generais, policiais, civis e militares. Enfim, ele tem uma cadeia enorme de pessoas, intelectuais, empresários, que ajudam, que cooperam, que apoiam essas barbaridades que estão acontecendo. E o jornalista questionou, será que existe alguém acusado de se negar a cumprir essas ordens absurdas? E quantos foram necessários para fazer isso, né? Então, a gente não sabe. Parece que ninguém se atreveu sequer a não cumprir uma ordem absurda. Então, só para vocês verem, aqui nós temos um exemplo. Nós temos 6 jornalistas aqui, ó. Esses 3 de cima daí estão exilados, né? Que é o Alan dos Santos, o Constantino, Paulo Figueiredo e o Oswaldo Eustáquio. Por que eles estão exilados? Porque o passaporte deles foi cancelado. As contas bancárias deles foram encerradas aqui no Brasil. Então eles estão na situação de exilados, né? O cara não pode vir para o Brasil, não pode sair do Brasil. O Oswaldo Eustáquio, esse aqui, ele está no Paraguai, não sei aonde. E esse aqui, o Frutuoso, o Alan Frutuoso, agora saiu da cadeia, mas está com tornozeleira eletrônica. E o Washington Macedo, esse do meio aqui, ele continua preso, né? E já saiu da cadeia, foram buscar ele lá no Paraguai, entraram no Paraguai adentro e prenderam o cara. Essas barbaridades. E vejam mais aqui, ó. Aqui eu botei umas 32 pessoas. São 2.000 pessoas que estão sendo perseguidas, processadas, desmonetizadas. Uns estão presos, outros exilados. Aqui tem 32 pessoas que claramente ou já estiveram presas, ou estão sendo processadas, ou tiveram suas redes sociais derrubadas, suas contas bancárias encerradas, seus sigilos telefônicos quebrados. Inclusive oficiais do Exército, oficiais da Polícia Militares, advogados, empresários, juízes, pessoas assim perseguidas. Então, isso aí causa um terror na população brasileira. Uma coisa horrível que está acontecendo, porque nunca se viu uma coisa tão violenta como está acontecendo agora. Então, meus amigos, eu vou deixar aqui na descrição um apelo para vocês. Vou deixar 2 livros. Esse livro aqui, O Medo e a Liberdade, ou O Medo da Liberdade, na tradução para o português, é um livro alemão, ele tem variações no nome, mas ele trata justamente do medo que as pessoas têm. É um livro escrito por um psicólogo, né, por um psiquiatra, e como ele é um filósofo, um homem muito culto, é bom de ler esse livro, é maravilhoso de ler. Esse livro está até de graça na internet aí, mas ele fala justamente quando as pessoas ficam com medo, os tiranos fazem o que querem da população. Pisam no seu pescoço. Quanto mais você se abaixa, mais você apanha.
Então é assim, as pessoas têm medo de curtir, de se inscrever num canal, ou de. Não tem problema nenhum. A pessoa pode se inscrever, o que ela não pode é fazer ofensas ou coisas assim que podem gerar uma perseguição ou derrubarem o canal, né? Mas não vai acontecer isso nunca, né? Ainda mais canal pequeno como o meu, que tem 1000 inscritos aí, ninguém vai se importar. Mas o que é importante aqui não é a minha linha. O importante aqui é os livros que eu indico e os filmes que vão abrir os olhos das pessoas. Então eu vou deixar na descrição aqui embaixo os links onde vocês podem encontrar esses livros aqui para baixar de graça. Esse do Gulag aqui, Alexandre Solzhenitsyn, o Gulag, que é um livro famoso, ele está de graça na Biblioteca do Exército. Você acessa o link ali e baixa o livro. Esse aqui você procura no Google que você vai achar também esse livro. E vou deixar também, pessoal, um filme que eu insisto. O nome do filme é O Pianista. E ali nesse filme vocês verem o que o Hitler, o que o nazifascismo fez com os judeus na Alemanha. Por covardia do povo alemão, que virou as costas de medo, se esconderam, ninguém reclamava. Ninguém denunciava, jornalistas trabalhavam para o Hitler, os juízes trabalhavam para o Hitler, e aí começava a massacrar o povo, as pessoas. Então o povo era vigiado, era controlado, era censurado, todo mundo achava lindo, maravilhoso e bonito. É o que está acontecendo no Brasil. Todo mundo apavorado, com medo, cerceado, censurado, e o descondenado cada dia com decretos novos, subindo impostos, e o Dino apertando, né? E uma verdadeira quadrilha apertando, terminando com a democracia brasileira, terminando com a nossa liberdade, e as pessoas estão com medo. Portanto, meus amigos, não tenham medo, isso aí vai passar, né? Isso não vai durar para sempre, mas tudo vai depender de nós.